Você já parou para pensar no poder que a oração pode ter na sua vida? Talvez você já tenha experimentado momentos de angústia, busca por respostas ou uma sensação de solidão. A oração, muitas vezes vista como simples palavras dirigidas a Deus, é, na verdade, um dos maiores instrumentos que Ele nos deu para nos conectarmos com Ele. Mas você conhece o verdadeiro poder da oração? Já percebeu como ela pode transformar situações, trazer paz onde há causa e respostas onde há dúvida? Neste vídeo, vamos aprender os ensinamentos poderosos sobre o impacto da oração em nossas vidas. Descobriremos como ela não é apenas uma prática de palavras, mas uma forma de nos conectarmos profundamente com Deus. Vamos explorar como a oração pode trazer cura, direção e transformação, e como ela nos fortalece em momentos de necessidade. Prepare-se para entender o verdadeiro poder da oração e como ela pode transformar a sua jornada espiritual. Agora, gostaríamos de ouvir de você. Se você já experimentou o poder da oração em sua vida, deixe um comentário abaixo e compartilhe seu relato. Como a oração tem impactado sua jornada? Suas palavras podem inspirar e fortalecer a fé de outros que estão assistindo. Estamos ansiosos para ler suas histórias e aprender juntos sobre o poder transformador da oração. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Assim, você não perde nenhum conteúdo que possa fortalecer sua caminhada de fé. Agora, prepare seu coração, porque estamos prestes a explorar o poder da oração. Vamos começar. Número 1. O poder da oração. Como ela nos conecta com Deus. A oração é o meio mais direto e eficaz que temos para nos comunicar com Deus. Em um mundo tão corrido e repleto de distrações, a oração nos oferece um momento de intimidade com o Criador. Ao orarmos, não estamos apenas falando palavras, mas estamos nos conectando profundamente com o coração de Deus. É nesse espaço silencioso, longe das preocupações diárias, que Ele nos ouve e nos responde de maneiras que transformam nossa vida. Desde o início da criação, Deus estabeleceu a oração como um meio pelo qual podemos nos aproximar dele. Ele nos convidou a fazer isso com confiança, sabendo que não estamos sozinhos em nossas dificuldades e que Ele está sempre disposto a nos ouvir. Deus não está distante de nós, Ele está próximo, e a oração nos permite sentir sua presença de maneira tangível. Na Bíblia, encontramos exemplos de pessoas que experimentaram essa conexão através da oração. Um exemplo poderoso é o de Abraão, que, em oração, intercedeu por Sodoma e Gomorra. Sua oração foi uma demonstração de sua fé e da confiança que ele tinha na misericórdia de Deus. Ele sabia que, através da oração, poderia falar diretamente com Deus e que suas palavras tinham poder. Quando oramos, estamos nos rendendo à vontade de Deus, buscando sua orientação e, muitas vezes, sua ajuda. Não se trata apenas de pedir algo, mas de nos entregar completamente a Ele, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. Às vezes, Deus nos dá algo diferente do que esperamos, mas sempre o que é necessário para o nosso bem maior. Em momentos de dor, incerteza ou alegria, a oração nos lembra de que Deus está presente, ouvindo nossas palavras e nossos corações. A oração não é uma prática vazia ou um ritual sem sentido, mas uma conversa sincera com aquele que nos criou e que nos ama incondicionalmente. Ao orarmos, colocamos nossas preocupações e medos diante de Deus e, em troca, recebemos a paz que só Ele pode dar. Em Mateus 7:7-8, Jesus nos ensina que devemos pedir, buscar e bater, porque aquele que pede recebe, quem busca encontra e a porta será aberta. Esse versículo nos lembra de que a oração é um convite para entrar em uma relação ativa com Deus. Ele não está distante ou indiferente. Ele quer nos ouvir e nos dar o que precisamos, conforme sua vontade perfeita. O poder da oração vai além das palavras que pronunciamos. Às vezes, as palavras são escassas ou até ausentes, mas Deus conhece o nosso coração. Quando oramos, muitas vezes estamos apresentando nossas angústias, mas também, em espírito, estamos dizendo: Deus,
eu confio em ti. Ele entende as orações silenciosas e nos conforta no nosso lugar mais profundo. Em Lucas 11, 9 e 10, Jesus nos lembra novamente que Deus, como Pai, não nos dará algo que nos prejudique, mas sempre o que é bom para nós. Ele conhece nossas necessidades antes mesmo de as expressarmos, mas, por meio da oração, Ele nos ensina a confiar em sua provisão e a aceitar sua vontade para a nossa vida. A oração nos permite ter um relacionamento pessoal com Deus. É como se Ele estivesse nos esperando para sentarmos à sua mesa e compartilhar nossos pensamentos mais íntimos. Essa conexão é profunda e única, e é por meio dela que recebemos não apenas direção, mas também consolo e orientação para as nossas vidas. Quando oramos, estamos nos colocando em um lugar de humildade, reconhecendo que precisamos de Deus em tudo. Isso não significa que Deus nos vê como inferiores, mas que Ele nos ama profundamente e deseja nos ajudar a crescer. Ele quer que busquemos sua sabedoria e sua direção para viver de maneira mais alinhada com seus propósitos. Em Tiago 4:8, somos convidados a nos aproximar de Deus, e Ele se aproximará de nós. A oração é a maneira pela qual damos o primeiro passo nessa aproximação. Não importa onde estejamos ou o que estejamos enfrentando, Deus está sempre disposto a nos ouvir. Ele está perto, esperando por nossa oração sincera e aberta. Além disso, a oração nos ensina a perseverar. Quando oramos de maneira constante, aprendemos a esperar no tempo de Deus. Ele pode não responder de imediato, mas a nossa confiança nele cresce à medida que continuamos a orar. Cada oração é um passo em direção a uma compreensão mais profunda do seu plano para nossas vidas. Em muitas passagens bíblicas, vemos que a oração é uma ferramenta poderosa não apenas para pedir ajuda, mas também para glorificar a Deus. Quando oramos, expressamos nossa gratidão e reconhecimento de sua grandeza e soberania. A oração nos permite adorar a Deus de uma maneira mais pessoal e intencional. A oração é uma forma de entrega. Em Mateus 26:39, Jesus, no Getsêmani, nos dá o exemplo de como orar em submissão à vontade de Deus. Mesmo em sua agonia, ele orou, dizendo: "Não seja feita a minha vontade, mas a tua." A oração nos ensina a nos submeter à direção divina, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando isso nos desafia. Ao orarmos, também estamos praticando o perdão. Jesus nos ensina em Mateus 6:12-15 que, ao pedir perdão a Deus, devemos também perdoar aqueles que nos ofenderam. A oração nos lembra da importância de ter um coração limpo, pronto para receber o perdão de Deus e disposto a perdoar aos outros. A oração também é um momento de transformação. Quando oramos, Deus começa a trabalhar em nós, mudando nossos corações e nossas atitudes. À medida que buscamos sua vontade, Ele nos molda para refletir mais de sua imagem e caráter. A oração é uma ferramenta de santificação, nos ajudando a crescer em santidade e em obediência. Em Filipenses 4:6-7, Paulo nos ensina a apresentar nossas ansiedades a Deus por meio da oração, e Ele nos dará a sua paz, que excede todo entendimento. Quando oramos, nossas preocupações podem ser transformadas em confiança, e as tempestades internas podem ser acalmadas pela paz que vem de Deus. Em João 14:13-14, Jesus promete que, se pedirmos algo em seu nome, Ele o fará. Isso nos ensina que, ao orarmos, estamos participando de uma ação divina e nossas orações têm um propósito eterno. Quando oramos com fé e alinhados com a vontade de Deus, experimentamos o poder de sua resposta. A oração não é apenas uma ferramenta para mudar nossas circunstâncias, ela também muda nossa perspectiva. Quando oramos, nossa visão das situações torna-se mais clara e podemos ver além do imediato. Deus nos dá uma nova perspectiva, permitindo que enxerguemos com os olhos da fé e da confiança em seu plano perfeito. A oração é um convite para um relacionamento contínuo com Deus. Ela não se limita a momentos de crise, mas deve ser parte integral do nosso cotidiano. Deus deseja que nos aproximemos dele em todas as situações, compartilhando nossas alegrias, tristezas, dúvidas e vitórias.
Finalmente, a oração nos lembra de que Deus é sempre fiel. Mesmo quando as respostas não vêm no tempo que esperamos, podemos confiar em sua fidelidade. Ele nunca nos abandona. E por meio da oração, somos constantemente lembrados de sua presença constante em nossas vidas. A oração é o meio pelo qual podemos experimentar o poder transformador de Deus em nossa vida cotidiana. Ela não apenas nos conecta com Ele, mas também nos transforma, nos fortalecendo e nos guiando. Através da oração, nos tornamos mais próximos de Deus e mais alinhados com seu propósito para nossas vidas. Número 2. A oração traz paz interior. A oração é um poderoso instrumento que nos conecta diretamente com Deus, e um dos seus maiores efeitos é a paz interior que ela proporciona. Vivemos em um mundo agitado, repleto de preocupações e desafios, mas, ao nos voltarmos para Deus em oração, Ele nos oferece uma paz que não é deste mundo, uma paz que excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Essa paz não depende das circunstâncias ao nosso redor, mas da confiança e da segurança que encontramos em Deus, nosso refúgio e fortaleza. Quando oramos, nossa mente encontra um lugar de descanso. Em meio ao turbilhão de pensamentos e ansiedades, a oração nos convida a parar, a respirar e a entregar nossos medos ao Senhor. Ela nos permite desligar-nos da ansiedade do momento presente e nos concentrarmos na presença de Deus, sabendo que Ele tem o controle de todas as coisas. Isso nos traz uma sensação de alívio, pois reconhecemos que não estamos sozinhos em nossas lutas. Em Mateus 11:28-30, Jesus nos convida a ir até Ele quando estamos sobrecarregados e cansados. Ele nos promete descanso para nossas almas, um descanso que vem ao nos entregarmos completamente a Ele em oração. Quando oramos, é como se colocássemos nossas cargas aos pés de Cristo, confiando que Ele as levará e nos dará alívio. Esse alívio não é superficial, mas uma paz profunda que nos fortalece. A oração também nos ensina a olhar além das dificuldades momentâneas. Quando enfrentamos desafios, a oração nos ajuda a focar em Deus e em sua fidelidade, ao invés de nos perdermos nos nossos problemas. A paz que recebemos ao orar não depende da solução imediata, mas da certeza de que Deus está no controle e está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não podemos ver os resultados de imediato. Ao orarmos, também aprendemos a descansar em Deus, confiando que Ele está ouvindo nossas orações e que Ele nos responderá no tempo certo. Muitas vezes, a resposta de Deus pode não ser a que esperamos, mas Ele sempre responde de maneira perfeita, de acordo com sua sabedoria. Isso nos traz uma paz interior, pois sabemos que Deus tem um plano maior para nós, um plano de bem e não de mal. Jeremias 29:11. Quando nos entregamos à oração, nossas preocupações começam a perder seu poder sobre nós. Elas ainda podem estar presentes, mas já não têm o mesmo peso. Em 1 Pedro 5:7, somos instruídos a lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. A oração nos permite fazer isso, entregando nossas preocupações ao Senhor e experimentando a leveza de saber que Ele cuida de cada detalhe de nossas vidas. A oração também nos ajuda a liberar o controle. Muitas vezes, nossa ansiedade surge do desejo de controlar as situações, mas a oração nos ensina a confiar em Deus e a entregar tudo em suas mãos. Quando oramos, reconhecemos que não temos o controle, mas que Deus, em sua infinita sabedoria, é quem dirige nossa vida. Isso traz uma paz incomparável, pois sabemos que Ele nunca falha. Em momentos de dificuldade, a oração nos permite sentir a presença de Deus de forma palpável. Não importa onde estejamos ou qual seja a nossa situação, Deus está sempre disponível para nos ouvir. Quando oramos, Ele nos envolve com sua paz, como uma manta protetora, acalmando nossos corações e nos dando a confiança de que, mesmo em meio à tempestade, Ele está conosco. A oração é também um meio de agradecer a Deus pelas bênçãos que já recebemos. Em vez de focarmos apenas nas dificuldades, a oração nos lembra de todas as coisas boas que Deus já fez por nós. Esse momento de gratidão traz paz ao nosso coração, pois,
Ao reconhecer as obras de Deus em nossa vida, nossa fé se fortalece e nossas preocupações diminuem. Em João 14:27, Jesus nos deixa um presente de paz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. A paz de Jesus é diferente da paz que o mundo oferece. O mundo nos oferece paz quando as coisas vão bem, mas a paz que Jesus oferece é uma paz que permanece, mesmo em tempos de tribulação. Quando oramos, podemos experimentar essa paz em nossa vida, independentemente das circunstâncias externas. A oração também nos ajuda a perdoar e a liberar mágoas, o que é essencial para experimentar a paz interior. Quando guardamos rancor ou ressentimentos, isso cria um bloqueio em nosso coração e nos impede de experimentar a paz que Deus tem para nós. Em Mateus 6:14-15, Jesus nos ensina que, se perdoarmos aos outros, Deus também nos perdoará. A oração nos ajuda a libertar nosso coração do peso do perdão não dado, trazendo a paz de um espírito reconciliado. Além disso, a oração nos ensina a viver no momento presente. Quando oramos, deixamos de lado as preocupações com o futuro e as lembranças do passado e nos concentramos no agora, na presença de Deus. A paz que sentimos ao orar é uma paz que vem do descanso em Sua presença, sem a pressão de nos preocuparmos com o que está por vir. Isso nos ajuda a viver com mais serenidade, confiantes de que Deus cuida do nosso futuro. A oração também nos capacita a confiar em Deus nas situações mais difíceis. Quando passamos por momentos de perda, dor ou incerteza, a oração nos dá força para continuar, sabendo que não estamos sozinhos. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo nos lembra que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando oramos, reconhecemos nossa vulnerabilidade e permitimos que Deus nos preencha com sua força, nos dando a paz necessária para seguir em frente. A oração nos ajuda a encontrar equilíbrio. Em um mundo que muitas vezes nos sobrecarrega, a oração nos oferece um espaço de descanso e renovação. Ela nos permite afastar o caos ao nosso redor e nos concentrarmos no que realmente importa, nossa relação com Deus. Quando oramos, podemos sentir a paz que vem ao buscar primeiro o reino de Deus, sabendo que Ele cuidará de todas as outras coisas. Mateus 6:33. Quando oramos, também aprendemos a estar mais atentos à presença de Deus em nossa vida. A paz que recebemos ao orar não é apenas um alívio temporário, mas uma sensação duradoura de que Deus está conosco em todos os momentos. Ele não é apenas um refúgio nos momentos de crise, mas uma presença constante que nos acompanha a cada passo. Isso nos dá uma paz profunda, pois sabemos que nunca estamos sozinhos. Em momentos de sofrimento, a oração nos permite derramar nossos corações diante de Deus, sem medo de ser julgados ou incompreendidos. Ele nos recebe com amor e paciência, oferecendo consolo e cura. Essa experiência de ser ouvido por Deus, de sentir seu abraço em meio à dor, é uma das maiores fontes de paz que podemos experimentar em nossa vida. A oração também nos ensina a esperar no tempo de Deus. Quando oramos, não estamos apenas pedindo por respostas imediatas, mas também aprendendo a confiar no plano divino. A paz que vem da oração nos permite descansar, sabendo que Deus trabalha todas as coisas para o nosso bem, mesmo que não possamos ver os resultados de imediato. Em Salmos 34:4, encontramos uma promessa poderosa. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Quando oramos, Deus nos livra dos nossos temores e nos dá a coragem de enfrentar qualquer situação. A paz interior que recebemos é o reflexo de sua resposta às nossas orações, nos fortalecendo e nos permitindo caminhar em confiança. Por fim, a oração nos lembra de que, independentemente das circunstâncias, podemos sempre contar com a paz de Deus. Ela não é algo que depende de tudo estar bem em nossas vidas, mas é uma paz que surge da certeza de que Deus está conosco, guiando-nos, protegendo-nos e nos sustentando a cada passo. Ao orarmos, experimentamos essa paz transformadora, que nos acalma e nos fortalece para enfrentar qualquer desafio com fé e esperança. Número 3. A oração é uma forma de entrega e confiança.
A oração é uma poderosa expressão de entrega e confiança em Deus. Quando oramos, estamos reconhecendo nossa dependência dele e colocando nossas vidas nas suas mãos. A oração não é apenas uma lista de pedidos, mas um ato profundo de confiança em que nos rendemos à vontade de Deus. Ao orarmos, nos entregamos completamente ao seu controle, acreditando que ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não compreendemos seus caminhos. Deus nos chama para entregarmos nossas preocupações, nossos medos e nossos desejos a Ele em oração. Em vez de carregar sozinhos o peso da vida, somos convidados a lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades, como nos ensina 1 Pedro 5,7. Quando fazemos isso, estamos confiando em Sua bondade e em Sua capacidade de cuidar de nós. A oração nos ensina a relaxar nas mãos de Deus, sabendo que Ele não nos deixará. Em Mateus 6:9-13, Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, que é um modelo de entrega. Ao orarmos essa oração, estamos reconhecendo que a vontade de Deus deve ser feita em nossas vidas e não a nossa própria. Pedir que o nome de Deus seja santificado, que o seu reino venha e que a sua vontade seja feita na terra como no céu é um ato de total entrega à sua soberania. Essa entrega, no entanto, não é algo fácil. Em nossa natureza humana, temos uma tendência a querer controlar as situações. Queremos resolver os problemas à nossa maneira, com nossos próprios métodos. A oração, porém, nos ensina a soltar as rédeas e confiar que Deus sabe o que é melhor para nós. Em momentos de incerteza, a oração nos ajuda a lembrar que Deus tem um plano perfeito, mesmo que não possamos vê-lo de imediato. Quando oramos, estamos dizendo: Senhor, eu confio em Ti. A oração é uma forma de demonstrar nossa fé, de reconhecer que, por mais que tentemos, não temos o controle total sobre as nossas vidas. Em vez disso, entregamos tudo a Deus, confiando que Ele está conosco em cada passo do caminho. Isso nos dá uma paz profunda, pois sabemos que Ele está no controle. Em Marcos 14:36, vemos Jesus no jardim do Getsêmani, entregando sua vontade a Deus em oração. Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Mesmo diante da dor e da angústia, Jesus se entrega à vontade do Pai, demonstrando um nível profundo de confiança. Ele sabia que, mesmo naquele momento difícil, a vontade de Deus era boa, perfeita e agradável. Ao orarmos, somos lembrados de que não podemos fazer tudo sozinhos. A oração nos ensina a humildade, pois nos coloca em um lugar de reconhecimento de nossa fraqueza e necessidade. Em nossa entrega, reconhecemos que, sem Deus, nada podemos fazer. João 15:5. A oração é uma forma de admitir que precisamos da ajuda dele em todas as áreas de nossas vidas. A entrega que fazemos em oração também está relacionada à aceitação. Quando entregamos nossas vidas a Deus, estamos dizendo: eu aceito o que tu tens para mim. Muitas vezes, a resposta de Deus à nossa oração não é o que esperamos, mas confiar em sua sabedoria é uma forma de entrega. Mesmo quando não entendemos, sabemos que Ele está trabalhando para o nosso bem. A oração nos ajuda a aceitar que o plano de Deus para nós é sempre melhor do que o que podemos imaginar. Essa confiança não significa que nunca teremos dúvidas ou questionamentos. Ao contrário, muitas vezes, a oração é o espaço onde podemos expressar nossas dúvidas a Deus. Mas mesmo nesses momentos de incerteza, a oração nos leva a confiar em sua fidelidade. Como no Salmo 56:3-4, podemos clamar a Deus em nossos momentos de medo, mas, ao mesmo tempo, proclamamos que nele depositamos nossa confiança. Em Filipenses 4:6-7, somos instruídos a não nos preocuparmos com nada, mas a levar tudo em oração a Deus, com ações de graças. Esse versículo nos ensina que a oração não é apenas um pedido de ajuda, mas uma maneira de mostrar gratidão e confiança. Quando oramos, entregamos as nossas preocupações a Deus. Em troca, recebemos sua paz que excede todo o entendimento. Ao orarmos, também reconhecemos que Deus é soberano e sabe o que é melhor para nós.
A oração é uma maneira de nos alinharmos com a vontade dele, entregando nossos próprios planos em favor do plano perfeito de Deus. Isso requer confiança, pois muitas vezes preferimos que as coisas aconteçam à nossa maneira. Porém, ao entregarmos nossos desejos a Deus, confiamos que Ele fará o que é melhor, mesmo quando não entendemos o porquê. Em 2 Coríntios 12:9, Paulo nos fala sobre como Deus lhe respondeu, dizendo: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." Às vezes, a resposta de Deus à nossa oração não é uma solução imediata para nossos problemas, mas uma força divina que nos capacita a seguir em frente. A oração nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando sua resposta não é o que imaginamos. Quando oramos, também somos desafiados a entregar nossas expectativas. Muitas vezes, nossa ansiedade vem da expectativa de que Deus fará as coisas do nosso jeito. A oração, no entanto, nos convida a deixar essas expectativas de lado e a confiar que Ele está trabalhando em algo muito maior do que podemos perceber. Esse tipo de confiança nos dá paz, pois sabemos que estamos nas mãos de um Deus que nos ama profundamente. O ato de entregar nossas vidas a Deus em oração também é uma forma de liberar o controle. Ao fazermos isso, estamos dizendo que não precisamos ser os governantes de nossas vidas, porque Deus já é o Senhor de tudo. A oração nos ensina a confiar plenamente na liderança dele e nos dá a segurança de que Ele nunca nos levará por um caminho que nos prejudique. Em Lucas 22:42, vemos Jesus novamente em oração, dizendo: "Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua." Esse momento revela uma profunda entrega e confiança na vontade do Pai, independentemente das circunstâncias. A oração é um momento de rendição, onde colocamos nossa vontade nas mãos de Deus, confiando que Ele sabe o que é melhor. Em Jeremias 29:11, Deus nos lembra que tem planos de prosperidade e não de calamidade para nós, para nos dar um futuro e uma esperança. Quando entregamos nossas vidas a Ele em oração, estamos confiantes de que seu plano para nós é cheio de esperança, mesmo quando não conseguimos ver os detalhes de sua obra em nossas vidas. A confiança em Deus nos permite descansar em sua fidelidade. A oração também nos ajuda a crescer em fé. À medida que entregamos nossos problemas e preocupações a Deus, vemos sua fidelidade em ação e isso fortalece nossa confiança em Ele. Cada resposta de oração, seja ela como esperamos ou não, nos ensina a confiar mais profundamente em Deus. A oração é uma jornada de crescimento, onde aprendemos a entregar cada parte de nossas vidas a Deus e a confiar em Ele cada vez mais. Em Salmo 37:5, somos aconselhados a confiar no Senhor e entregar o nosso caminho a Ele, e Ele agirá. Quando oramos, estamos entregando nossos caminhos a Deus, permitindo que Ele guie nossas decisões e nossas ações. A oração é uma maneira de reconhecer que Ele é o diretor de nossas vidas e confiamos plenamente em sua direção. Por fim, a oração nos ensina que, ao entregarmos nossa vida a Deus, Ele nunca nos abandonará. Podemos confiar plenamente que Deus é fiel e sempre nos guiará com amor e sabedoria. A oração é a maneira de nos colocar nas mãos de um Pai amoroso, que nos guia, nos cuida e nos sustenta, oferecendo paz e confiança em todas as circunstâncias. Número 4. A oração fortalece nossa fé. A oração é uma das ferramentas mais poderosas para fortalecer nossa fé em Deus. Quando oramos, não apenas pedimos, mas também nos colocamos em um estado de conexão profunda com o Criador. É no momento da oração que conseguimos ouvir sua voz, sentir sua presença e ser renovados espiritualmente. À medida que oramos, nossa confiança em Deus cresce, porque nos lembramos de seu poder, sua fidelidade e seu amor incondicional por nós. A oração é o meio pelo qual alimentamos nossa fé. Quando oramos, estamos afirmando nossa crença em Deus, em sua soberania e em suas promessas. Isso é especialmente importante em tempos de dificuldade, quando nossa fé pode ser desafiada. Ao nos voltarmos a Deus em oração, reafirmamos nossa confiança em Ele. E essa confiança se fortalece à medida que vemos suas respostas em nossas vidas.
Jesus nos ensina em Mateus 17:20 que, mesmo com a fé do tamanho de um grão de mostarda, podemos mover montanhas. A oração nos ajuda a cultivar essa fé, mesmo quando nossa confiança parece pequena. Quando oramos, estamos lembrando a nós mesmos de que, com Deus, não há impossíveis. Ele pode fazer o que não conseguimos fazer sozinhos e, ao orarmos, nossa fé cresce e se torna mais forte. A oração também nos ajuda a ver além das circunstâncias temporais e a focar nas promessas eternas de Deus. Quando oramos, conseguimos colocar nossas preocupações e ansiedades diante de Deus e, ao fazer isso, percebemos que Ele é maior do que qualquer problema que enfrentamos. Ao confiar a Ele nossas preocupações, nossa fé se fortalece, pois sabemos que Ele tem o controle de tudo. Em Marcos 9:24, vemos o homem que clamou a Jesus, dizendo: "Eu creio, ajuda a minha incredulidade." Este versículo é um poderoso lembrete de que, mesmo quando nossa fé parece fraca ou cheia de dúvidas, podemos pedir a Deus que a fortaleça. Ele está sempre disposto a nos ajudar a crescer em fé, e a oração é o canal através do qual podemos pedir essa ajuda. A oração nos permite colocar nossa esperança em Deus, especialmente nos momentos em que o mundo parece sombrio. Quando oramos, lembramos que nossa esperança não está nas circunstâncias, mas na fidelidade de Deus. Ele é nossa rocha, nosso refúgio. E quando confiamos nele em oração, nossa fé se aprofunda, pois sabemos que ele é digno de nossa confiança. Em 1 João 5,14, a Bíblia nos diz que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. A oração fortalece nossa fé, pois nos ajuda a alinhar nossos desejos com a vontade de Deus. Quando oramos segundo sua vontade, confiamos que ele nos responderá da melhor maneira possível. A certeza de que Deus sempre ouve nossas orações fortalece nossa fé em sua capacidade de nos guiar. Ao orarmos, experimentamos a fidelidade de Deus de maneira pessoal. Cada resposta de oração, seja ela positiva ou não, nos ensina algo sobre o caráter de Deus e sobre sua fidelidade. Quando vemos Deus responder às nossas orações, nossa fé é renovada e fortalecida, pois vemos que Ele cumpre suas promessas. A oração também nos permite reconhecer o poder de Deus. Quando oramos, lembramos que Deus não é limitado pelas nossas circunstâncias ou pelas nossas capacidades humanas. Ele é todo-poderoso e, ao orarmos, depositamos nossa confiança nesse poder ilimitado. Isso fortalece nossa fé, pois sabemos que, com Deus, não há impossíveis. Através da oração, podemos experimentar um relacionamento mais íntimo com Deus. À medida que falamos com Ele e ouvimos sua voz, nossa fé cresce, pois sabemos que não estamos sozinhos. A oração nos ajuda a sentir a presença de Deus de maneira tangível, e esse contato direto com o Criador fortalece nossa confiança nele. Quando oramos, também nos rendemos à vontade de Deus. Muitas vezes, a resposta de Deus à nossa oração não é a que esperamos, mas, ao orarmos, aprendemos a confiar que Ele sabe o que é melhor para nós. A rendição à vontade de Deus fortalece nossa fé, pois nos ajuda a reconhecer que Ele é soberano e que podemos confiar nele, mesmo quando não entendemos seu plano. Em Filipenses 4, 6, 7, somos instruídos a não nos preocuparmos com nada, mas a levar tudo em oração e súplica a Deus, com ações de graças. Esse versículo nos ensina que a oração é um meio de aliviar nossa ansiedade, permitindo que nossa fé se fortaleça à medida que entregamos nossas preocupações a Deus. Quando oramos, recebemos a paz que excede todo entendimento, que fortalece nossa confiança em Deus. A oração também nos ajuda a desenvolver paciência. Muitas vezes, a resposta de Deus à nossa oração não é imediata, e a oração nos ensina a esperar com fé. Ao orarmos, somos lembrados de que Deus tem um tempo perfeito para agir em nossas vidas. Esse processo de esperar em Deus fortalece nossa fé, pois aprendemos a confiar em seu tempo e em seu plano. Em Lucas 18:8, Jesus conta a parábola da viúva persistente, que continuou a pedir ao juiz até que ele a atendesse. Essa parábola nos ensina que,
Ao persistirmos na oração, nossa fé é fortalecida. A perseverança em oração nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando não vemos resultados imediatos, e a saber que Ele ouvirá nossas orações no momento certo. A oração nos ajuda a focar em Deus e em sua grandeza, em vez de focarmos nas dificuldades que enfrentamos. Quando oramos, nossa perspectiva muda. Em vez de olharmos para os nossos problemas, começamos a olhar para o poder e a fidelidade de Deus. Isso fortalece nossa fé, pois nos lembra de que Ele é maior do que qualquer desafio que possamos enfrentar. Em Hebreus 11:1, a Bíblia nos diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A oração fortalece nossa fé, pois é através da oração que aprendemos a confiar no que Deus promete, mesmo que ainda não possamos ver com os olhos físicos. A oração nos permite exercitar essa fé, confiando em Deus mesmo nas situações mais desafiadoras. Cada vez que oramos, somos lembrados de que a fé não depende do que vemos, mas do que cremos. Quando oramos, não estamos apenas buscando uma solução para nossos problemas, mas estamos reafirmando nossa confiança em Deus, independentemente das circunstâncias. Isso fortalece nossa fé, pois sabemos que Deus sempre age em nosso favor, mesmo quando não conseguimos ver a solução imediata. A oração também nos permite agradecer a Deus por suas bênçãos, o que fortalece nossa fé. Ao expressarmos nossa gratidão, lembramos de todas as vezes que Deus já agiu em nossas vidas, e isso nos dá confiança de que Ele continuará a nos sustentar. A oração de gratidão é uma forma poderosa de fortalecer nossa fé, pois nos lembra da fidelidade de Deus. Em Romanos 12:12, somos instruídos a sermos alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Essa perseverança na oração fortalece nossa fé, pois nos ajuda a confiar em Deus em todas as situações. Ao orarmos continuamente, somos lembrados de que Deus é fiel e sempre estará conosco, não importa o que enfrentemos. Por fim, a oração é um lembrete constante de que nossa fé não está em nossas próprias forças, mas no poder de Deus. Cada vez que oramos, estamos reconhecendo que, sozinhos, não podemos fazer nada, mas com Deus, tudo é possível. Essa dependência de Deus fortalece nossa fé, pois nos lembra de que Ele é a nossa força e a nossa rocha. Número 5. A oração muda as circunstâncias. A oração tem um poder transformador capaz de mudar nossas circunstâncias de maneiras surpreendentes e muitas vezes além do que podemos imaginar. Quando nos dirigimos a Deus em oração, não apenas expressamos nossos desejos e necessidades, mas também nos colocamos sob sua soberania e pedimos sua intervenção divina em nossa vida. Deus, em sua infinita sabedoria, pode transformar qualquer situação, seja ela difícil ou desafiadora, quando a entregamos a Ele em oração. Quando oramos, somos convidados a lembrar que não estamos sozinhos nas nossas lutas. Deus se importa profundamente com nossas vidas e está pronto para intervir de maneiras que podem mudar o curso dos nossos dias. A oração é um meio de permitir que a mão de Deus se mova em nossa direção, alterando os eventos e situações que estão fora do nosso controle. Muitas vezes, não sabemos como as mudanças ocorrerão, mas a certeza de que Deus está ouvindo e respondendo nossa oração é o que fortalece nossa fé. Na Bíblia, vemos exemplos poderosos de como a oração pode mudar até mesmo as circunstâncias mais impossíveis. Um exemplo claro disso é a história de Ana, mãe de Samuel. Ana estava infértil e profundamente angustiada pela sua condição. Ela orou fervorosamente a Deus, prometendo dedicar seu filho a ele caso fosse agraciada com a dádiva da maternidade. Deus ouviu a sua oração e Ana concebeu, dando à luz Samuel, que se tornou um grande profeta de Israel. A oração de Ana mudou sua circunstância de esterilidade para a alegria da maternidade, e ela reconheceu que foi Deus quem fez essa transformação acontecer. Além disso, em Tiago 5,16, a Bíblia nos lembra que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Isso nos ensina que a oração tem um impacto real e poderoso nas nossas vidas e nas circunstâncias ao nosso redor. Quando oramos, com fé e sinceridade, Deus age em nosso favor,
mudando nossas situações de acordo com sua vontade perfeita. Ele não só muda os eventos externos, mas também nos transforma internamente, dando-nos uma nova perspectiva, força e coragem para enfrentar as dificuldades. Outro exemplo poderoso da mudança das circunstâncias através da oração é encontrado na história de Paulo e Silas na prisão. Em Atos 16, 25 e 34, eles estavam presos injustamente, mas à meia-noite, enquanto oravam e cantavam hinos a Deus, houve um terremoto que abriu as portas da prisão e soltou as correntes dos prisioneiros. A oração de Paulo e Silas não só mudou as suas circunstâncias imediatas, libertando-os da prisão, mas também teve um impacto profundo na vida do carcereiro, que se converteu ao cristianismo. Esse episódio mostra como a oração pode não apenas alterar a nossa situação, mas também tocar outras vidas de maneira significativa. Quando oramos, Deus também nos dá a sabedoria para ver as circunstâncias sob uma nova luz. Muitas vezes, não entendemos por que estamos passando por determinadas dificuldades, mas ao nos voltarmos para Ele em oração, Ele pode revelar sua vontade e nos ajudar a perceber seu propósito em meio à adversidade. A oração nos proporciona clareza mental e emocional, permitindo que possamos tomar decisões mais acertadas e agir com confiança, sabendo que estamos sendo guiados pelo Senhor. Em Mateus 7,7, Jesus nos instrui a pedir, buscar e bater, prometendo que a porta será aberta para nós. Isso nos lembra que, através da oração, Deus deseja responder às nossas necessidades e mudar as circunstâncias que nos afligem. O simples ato de buscar a Deus em oração abre a porta para a intervenção divina, trazendo paz, direção e soluções para os nossos problemas. Em 2 Crônicas 7,14, vemos uma promessa poderosa de que, quando o povo de Deus se humilhar, orar e buscar sua face, Ele ouvirá e curará a terra. Esta passagem não só fala de uma mudança das circunstâncias físicas, mas também de uma transformação espiritual. Quando oramos, Deus pode restaurar nossa alma, trazer cura para nosso espírito e nos renovar, fazendo-nos mais fortes e preparados para enfrentar os desafios que surgem em nossa vida. Às vezes, as mudanças nas circunstâncias não são imediatas, mas a oração sempre nos coloca no caminho certo. Quando oramos, podemos experimentar um processo de transformação gradual, mas constante. Deus trabalha em nosso interior primeiro, moldando nossos corações e nossas mentes para que possamos lidar melhor com as circunstâncias externas. Esse processo é muitas vezes mais importante do que a mudança visível nas nossas situações, pois nos prepara para viver conforme a sua vontade. Em Lucas 18:8, Jesus nos conta a parábola da viúva persistente, que, apesar da resistência do juiz, continuou a pedir a ele que fizesse justiça. Esse exemplo nos ensina que a oração persistente, mesmo diante da adversidade, pode trazer mudanças poderosas em nossas vidas. A viúva não desistiu, e sua perseverança fez com que o juiz, mesmo sendo injusto, atendesse ao seu pedido. Da mesma forma, Deus nos chama a persistir em oração, confiando que Ele agirá em nosso favor no tempo certo. A oração também pode mudar as circunstâncias em nosso favor ao nos dar força para suportar as dificuldades. Em vez de nos desesperarmos, podemos encontrar em Deus a força necessária para enfrentar as adversidades com coragem e fé. Deus não promete que a vida será fácil, mas promete estar conosco em todas as situações. A oração nos permite sentir sua presença constante, dando-nos a capacidade de resistir e superar qualquer obstáculo. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo nos instrui a não nos preocuparmos com nada, mas a levar todas as nossas ansiedades a Deus em oração. Quando fazemos isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e mentes. A oração não só muda as circunstâncias externas, mas também traz paz ao nosso interior, ajudando-nos a lidar com as dificuldades de uma maneira tranquila e confiante. A oração nos ajuda a alinhar nossas expectativas com a vontade de Deus, permitindo que Ele mude nossa perspectiva. Muitas vezes, queremos que as coisas mudem de acordo com nosso desejo, mas ao orarmos, pedimos que Deus haja conforme sua vontade perfeita.
A oração nos permite abandonar nossa própria agenda e nos submeter à direção divina, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. Em Jeremias 33:3, Deus nos faz um convite. Clama a mim, e eu te responderei, e te anunciarei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Esse versículo é uma poderosa promessa de que, quando oramos, Deus revelará a nós coisas que não podemos entender com nossa mente humana. A oração é a chave para acessar os planos e os mistérios de Deus, que muitas vezes envolvem mudanças extraordinárias em nossas vidas. Em Gênesis 18, 22, 33, vemos Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra. Ele orou fervorosamente para que Deus poupasse as cidades, mostrando-nos que a oração de intercessão também tem o poder de mudar as circunstâncias ao redor de outras pessoas. À medida que oramos uns pelos outros, podemos ver Deus agir de maneiras poderosas para mudar as situações, trazendo cura, restauração e transformação. A oração também nos prepara para ser instrumentos de mudança nas mãos de Deus. Quando oramos por sabedoria e direção, Ele nos capacita a tomar ações que podem trazer transformação. Às vezes, as mudanças não acontecem de forma milagrosa, mas através da nossa resposta obediente à sua orientação. A oração nos capacita a agir de maneira eficaz e com confiança, sabendo que Deus está conosco em cada passo. Em 1 João 5, 14 e 15, somos lembrados de que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Essa certeza de que Deus ouve nossas orações fortalece nossa confiança, pois sabemos que Ele pode e vai mudar as circunstâncias de acordo com sua vontade perfeita e amorosa. Por fim, a oração nos dá a certeza de que, independentemente das circunstâncias, Deus é capaz de transformar nossa realidade. Não importa o quão sombria ou difícil uma situação possa parecer, Deus pode mudar tudo, seja através de um milagre imediato ou através de um processo gradual. A oração é o meio pelo qual acessamos o poder de Deus para que Ele mude as circunstâncias em nossas vidas, trazendo paz, esperança e transformação. Número 6. A oração nos ensina a humildade. A oração, em sua essência, é um ato de entrega e reconhecimento diante de Deus. Ao nos aproximarmos dele em oração, somos convidados a lembrar nossa própria fragilidade e dependência de sua graça. A oração, portanto, não é um momento de exaltação própria, mas um tempo para humilhar-se diante de Deus, reconhecendo que precisamos dele em todos os aspectos de nossa vida. Não importa o quanto possamos ter ou alcançar, a oração nos coloca no lugar de quem verdadeiramente somos, seres limitados, mas profundamente amados e sustentados por um Deus infinito. Quando oramos, estamos, em essência, dizendo: eu não posso sozinho. Preciso de sua ajuda. Isso é um reflexo direto de humildade. A oração nos ensina a reconhecer nossas limitações e a não confiar em nossa própria força, mas em Deus, que é a fonte de todo poder. Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. A oração nos tira do centro de nossa própria vida e nos coloca no centro da vontade de Deus. Ao orarmos, reconhecemos que não somos os donos de nossas vidas, mas simplesmente mordomos do que Ele nos deu. Jesus, em sua própria vida, demonstrou a profunda humildade da oração. Em sua oração no jardim do Getsêmani, Ele, o Filho de Deus, se ajoelha diante do Pai, dizendo: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele poderia ter agido de maneira autossuficiente, mas escolheu se submeter à vontade do Pai. Esse ato de submeter-se à vontade divina é o exemplo perfeito de humildade que a oração nos ensina. Quando oramos, devemos estar dispostos a deixar de lado nossa própria vontade e aceitar a direção de Deus, mesmo quando ela não é a que esperávamos ou desejávamos. A oração também nos ensina a humildade ao nos lembrar de que não somos dignos de nada, mas que recebemos tudo de Deus por sua graça. Em Lucas 18, 9, 14, Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. O fariseu se exalta em sua própria justiça, enquanto o publicano, ciente de sua indignidade, se humilha e clama por misericórdia. Jesus ensina, através dessa parábola,
que a verdadeira humildade está em reconhecer nossa necessidade de perdão e misericórdia, algo que só pode ser alcançado através de uma oração sincera e humilde. A oração também nos ensina a humildade ao nos fazer lembrar das necessidades dos outros. Quando oramos pelos outros, estamos colocando as suas necessidades à frente das nossas, reconhecendo que nossa vida não gira apenas ao nosso redor. Em vez de estarmos sempre preocupados com nossos próprios problemas, a oração nos convida a olhar para os outros com compaixão e amor. A oração intercessória, onde pedimos a Deus em favor dos outros, é um grande exercício de humildade, pois nos ensina a nos colocar no lugar do outro e a interceder em seu favor. A humildade na oração também envolve reconhecer a soberania de Deus sobre todas as coisas. Quando oramos, estamos lembrando a nós mesmos que Ele tem o controle de tudo e que nossos próprios planos e desejos são secundários diante da grandeza de Sua vontade. Em momentos de oração, podemos ter nossas próprias ambições e expectativas, mas a oração nos ensina a dizer: que seja feita a tua vontade, reconhecendo que, mesmo que nossos planos sejam bons, os de Deus são sempre melhores. A humildade na oração é um reconhecimento de que não sabemos o que é melhor para nós, mas Deus sabe. Quando oramos, muitas vezes, também estamos sendo confrontados com nossas falhas e fraquezas. A oração nos ensina a ser humildes o suficiente para confessar nossos pecados e pedir perdão. Em 1 João 1,9, a Bíblia nos assegura que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Reconhecer nossos erros e pedir perdão requer um coração humilde, disposto a admitir a necessidade de purificação e de restauração. A oração é o meio de restaurar a nossa relação com Deus e de nos lembrar da sua misericórdia imensa. Além disso, a oração nos ensina a humildade ao nos fazer entender que não podemos fazer nada sem a ajuda de Deus. Em João 15,5, Jesus nos lembra que sem mim, nada podeis fazer. Muitas vezes, nos sentimos capazes de realizar grandes feitos por conta própria, mas a oração nos traz de volta a realidade de que nossa dependência de Deus é total. Cada passo que damos, cada decisão que tomamos, é guiada por sua mão soberana. Ao orar, reconhecemos que tudo o que temos e tudo o que somos é por Ele e para Ele. A oração também nos ensina a humildade ao nos conduzir à gratidão. Em vez de tomar as bênçãos de Deus como garantidas, a oração nos chama a reconhecer que tudo o que temos vem dele. Em vez de focarmos no que ainda não temos, a oração nos ensina a ser gratos pelo que já recebemos. O simples ato de agradecer em oração é um exercício de humildade, pois nos coloca no lugar de quem sabe que não merece o que tem, mas recebe tudo como um presente de Deus. Na oração, também aprendemos a humildade ao nos submeter à sua vontade, mesmo quando ela é difícil de entender. Quando enfrentamos situações que não compreendemos, a oração é o momento em que dizemos: Senhor, eu não entendo, mas confio em Ti. A oração nos ensina a estar dispostos a seguir Deus, mesmo quando a estrada é árdua ou quando a resposta não é o que esperamos. A humildade na oração é a disposição de confiar no plano de Deus, mesmo sem ver o quadro completo. Em Filipenses 4, 6, 7, somos instruídos a apresentar nossas preocupações a Deus em oração, mas também a fazer isso com um coração agradecido. Esse ato de trazer nossas preocupações diante de Deus com gratidão é uma prática de humildade. Quando oramos, devemos lembrar que, independentemente das circunstâncias, Deus é digno de nossa gratidão e que Ele sempre age para o nosso bem, mesmo quando não entendemos o seu plano. A oração também nos ensina a humildade ao nos fazer reconhecer que não podemos controlar tudo ao nosso redor. Em um mundo onde muitas vezes nos esforçamos para ter controle sobre cada situação, a oração nos lembra que Deus está no controle de tudo. Em Mateus 6, 25, 34, Jesus nos ensina a não nos preocuparmos com as coisas materiais, pois Deus cuida de nós. Quando oramos, estamos nos rendendo ao controle de Deus e aceitando que Ele é soberano sobre todas as áreas de nossa vida. A oração, portanto, nos ajuda a afastar o orgulho e a vaidade. Quando oramos,
Deixamos de lado qualquer senso de superioridade e nos colocamos como servos diante de Deus. A humildade na oração nos permite ver o quanto dependemos de sua graça e nos ensina a agir com bondade e respeito para com os outros. Quando oramos com um coração humilde, nossa atitude em relação aos outros também muda, e somos mais inclinados a servir e amar de forma genuína. Jesus nos ensina, na parábola do fariseu e do publicano, que a verdadeira oração vem de um coração quebrantado e humilde. O fariseu orou com orgulho, exaltando suas próprias virtudes, enquanto o publicano, ciente de suas falhas, clamou por misericórdia. Jesus disse que o publicano, e não o fariseu, voltou para casa justificado diante de Deus. Essa parábola nos lembra que a oração não é sobre se exaltar, mas sobre se humilhar diante de Deus, reconhecendo nossa total dependência dele. Além disso, a oração nos ensina a humildade ao nos lembrar de que todos somos iguais diante de Deus. Não importa nosso status, nossas conquistas ou nossos erros, todos precisamos de sua misericórdia. Quando oramos, somos lembrados de que todos, sem exceção, somos dependentes da graça de Deus para nossa salvação e para nossa vida diária. Quando nos dedicamos à oração, o Espírito Santo nos ajuda a cultivar um coração humilde. Ele nos ensina a reverenciar a Deus em espírito e em verdade, a deixar de lado as nossas agendas pessoais e a buscar, acima de tudo, a vontade de Deus para nossas vidas. Ao orar, nos tornamos mais sensíveis às suas instruções e mais dispostos a servir a Ele e aos outros com um coração puro. Finalmente, a oração nos ensina que a humildade é essencial para entrar na presença de Deus. Em Mateus 5,3, Jesus nos diz: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A oração é o momento em que nos tornamos pobres de espírito, reconhecendo nossa necessidade total de Deus e buscando sua direção, sabedoria e graça. Ela nos ensina que, sem humildade, não podemos experimentar o poder transformador de sua presença. Número 7. A oração nos ajuda a discernir a vontade de Deus. A oração é uma ferramenta poderosa que nos conecta diretamente com o coração de Deus. Quando buscamos entender a sua vontade para nossas vidas, é através da oração que recebemos discernimento e clareza. Muitas vezes, em nossas vidas, nos deparamos com decisões difíceis, caminhos incertos e momentos de dúvida. Nessas horas, a oração se torna o meio pelo qual podemos ouvir a voz de Deus, nos guiando e revelando sua vontade. Deus deseja que busquemos a sua direção, e a oração é o veículo pelo qual podemos acessar essa orientação divina. A oração nos ajuda a discernir a vontade de Deus porque, ao orarmos, colocamos nossas preocupações, dúvidas e desejos diante dele. Ao fazer isso, estamos permitindo que ele revele seus planos para nós. Deus não nos deixa sozinhos em nossas escolhas, mas deseja nos guiar por meio do Espírito Santo, que habita em nós. Em momentos de oração, quando nos rendemos a ele e buscamos sua vontade, o Espírito nos capacita a entender o que ele deseja para nossas vidas. O discernimento espiritual não acontece apenas de forma instantânea, mas é um processo que ocorre ao longo de nossa caminhada com Deus. Quando oramos, devemos pedir a Deus que nos dê sabedoria para discernir sua vontade. A Bíblia nos ensina que, se pedirmos sabedoria a Deus, ele nos dará abundantemente. Tiago 1,5 diz: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada. Ao orar por sabedoria, estamos reconhecendo que não sabemos o que é melhor para nós, mas confiamos que Deus sabe. A oração, então, é o meio de abrir nosso coração e mente para receber a direção de Deus. Em momentos de incerteza, a oração também nos ajuda a alinhar os nossos próprios desejos com a vontade de Deus. Muitas vezes, queremos que Deus abençoe os nossos planos, mas, através da oração, Ele nos ensina a alinhar esses planos com o seu propósito. A oração nos dá a capacidade de ser sensíveis à direção de Deus, permitindo que nossos desejos se tornem mais alinhados com o que Ele tem para nós. A vontade de Deus nem sempre é a mesma que a nossa,
mas a oração nos ajuda a confiar no seu plano soberano. Jesus, em sua vida, nos deu um exemplo poderoso de como a oração nos ajuda a discernir a vontade de Deus. Em Mateus 26:39, durante sua oração no jardim do Getsêmani, ele expressa sua luta interna, dizendo: Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mesmo em seu momento de angústia, Jesus se submete à vontade do Pai, buscando sua direção em oração. Este é o modelo perfeito de como a oração nos ajuda a discernir a vontade de Deus, mesmo quando ela é difícil ou desafiadora. A oração nos ensina que a vontade de Deus nem sempre é algo que podemos compreender imediatamente, mas ao persistirmos em oração, Deus começa a revelar seu plano aos poucos. Ele nos ensina a confiar em seu tempo perfeito, sabendo que Ele está trabalhando para o nosso bem, mesmo quando não entendemos completamente os motivos por trás de sua direção. Ao buscar a Deus em oração, Ele nos dá a paz e a confiança necessárias para seguir adiante, mesmo quando não temos todas as respostas. Em Romanos 12:2, Paulo nos instrui a: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A oração é um meio de renovar nossa mente, permitindo que o Espírito Santo nos ajude a ver as coisas da perspectiva de Deus. Quando oramos, pedimos que Ele nos transforme, para que possamos ver o mundo e as situações à nossa volta com os olhos dele, discernindo o que é bom, agradável e perfeito. A oração também nos ajuda a discernir a vontade de Deus através da sua palavra. Quando oramos, lemos as Escrituras e meditamos nelas. Estamos permitindo que Deus fale conosco. A Bíblia é uma das formas mais claras de Deus nos guiar, pois é nela que encontramos os princípios que devem governar nossa vida. Muitas vezes, as respostas às nossas orações estão diretamente ligadas ao que já foi revelado na Palavra de Deus. Ao orar, podemos pedir que Deus nos dê revelações mais profundas das Escrituras e nos ajude a aplicá-las em nossas situações diárias. À medida que buscamos a vontade de Deus em oração, também precisamos estar atentos ao que Ele nos fala no coração. O Espírito Santo fala de maneira suave e contínua, guiando-nos por meio de impressões e convicções internas. A oração nos torna mais sensíveis à sua voz, permitindo que possamos distinguir a sua direção dos nossos próprios pensamentos e sentimentos. À medida que oramos, o Espírito Santo nos ajuda a discernir se estamos indo pelo caminho certo ou se precisamos ajustar nosso curso. A oração também nos ensina a perseverar na busca pela vontade de Deus. Nem sempre teremos uma resposta imediata, e isso pode ser frustrante. No entanto, a oração nos ensina que devemos ser persistentes e pacientes. Jesus falou sobre a importância da perseverança na oração em Lucas 18:1-8, na parábola da viúva persistente. A viúva, ao buscar justiça, não desistiu. E Jesus usou essa história para nos ensinar que devemos continuar orando, mesmo quando as respostas não vêm imediatamente. Perseverar em oração é uma maneira de demonstrar nossa confiança em Deus e nossa disposição para seguir sua vontade, não importa quanto tempo leve. Em muitos momentos de nossa vida, nos vemos diante de escolhas difíceis e opções conflitantes. A oração nos ajuda a discernir qual é o caminho que Deus deseja que sigamos. À medida que oramos, pedimos a Deus que nos mostre claramente qual decisão é a mais alinhada com sua vontade. Deus, em sua fidelidade, não nos deixará no escuro, mas nos guiará se buscarmos sua direção de todo o coração. Em 1 João 5:14-15, somos assegurados de que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Isso significa que, quando oramos de acordo com a vontade de Deus, podemos ter certeza de que Ele nos ouvirá e nos responderá. A oração é a chave para discernir o que é de acordo com a vontade de Deus e para receber suas respostas. À medida que nos aproximamos de Deus em oração, podemos pedir a Ele para revelar em nosso coração o que Ele deseja, confiantes de que Ele nos guiará. À medida que crescemos em nossa vida de oração, Deus nos dá maior clareza sobre o que Ele deseja para nós.
A oração nos ajuda a discernir sua vontade, mas também nos transforma ao longo do processo. À medida que nos dedicamos a Ele em oração, nossa visão se ajusta, nossos desejos mudam e nos tornamos mais sensíveis ao que Ele quer. A oração não apenas nos revela o que Deus quer, mas também nos prepara para seguir sua vontade com um coração disposto e obediente. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo nos exorta a não ficarmos ansiosos, mas a apresentar todas as nossas preocupações a Deus em oração. Ao fazer isso, Ele promete nos dar paz, que excede todo o entendimento, e nos protegerá de toda a ansiedade. A oração nos ajuda a discernir a vontade de Deus porque, quando buscamos a sua orientação, Ele nos dá a paz que precisamos para seguir em frente com confiança, mesmo em tempos de incerteza. Esse discernimento vem da paz que Deus nos dá quando estamos alinhados com sua vontade. À medida que oramos, também devemos estar dispostos a ouvir a resposta de Deus, mesmo que ela não seja a que esperávamos. A oração nos ensina a confiar que a vontade de Deus é sempre o melhor para nós. Podemos ter planos e sonhos, mas a oração nos ajuda a ver que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. Em Jeremias 29:11, Deus nos assegura que eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A oração nos ajuda a discernir esses pensamentos de paz de Deus e a confiar em seu plano para nossas vidas. À medida que buscamos discernir a vontade de Deus, devemos também aprender a ser sensíveis ao que Ele nos revela de forma gradual. Deus nem sempre revela todos os detalhes de uma vez, mas, à medida que oramos, Ele nos guia passo a passo. Isso requer paciência e confiança de nossa parte, pois sabemos que Ele nos guiará conforme sua vontade, mas no seu tempo perfeito. Em Colossenses 1:9 e 10, Paulo ora para que os cristãos sejam cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Isso nos lembra de que, ao orarmos, devemos pedir a Deus que nos encha com o conhecimento de sua vontade e que nos ajude a viver de acordo com ela. A oração nos ajuda a discernir esse conhecimento espiritual, permitindo-nos viver de maneira que agrade a Deus e que esteja em alinhamento com seu propósito para nós. A oração é a chave para discernir a vontade de Deus em nossas vidas. Quando oramos com o coração aberto e disposto, buscando a sua orientação, Ele promete nos revelar seu plano e nos guiar por seus caminhos. O Espírito Santo nos capacita a entender a sua voz e, à medida que buscamos sua vontade, somos transformados em pessoas mais confiantes e obedientes a Deus. Portanto, a oração não é apenas uma prática, mas um meio de vivermos em sintonia com a vontade divina. Número 8. A oração nos ajuda a discernir a vontade de Deus. A oração é uma ferramenta poderosa que nos conecta diretamente com o coração de Deus. Quando buscamos entender a sua vontade para nossas vidas, é através da oração que recebemos discernimento e clareza. Muitas vezes, em nossas vidas, nos deparamos com decisões difíceis, caminhos incertos e momentos de dúvida. Nessas horas, a oração se torna um meio pelo qual podemos ouvir a voz de Deus, nos guiando e revelando sua vontade. Deus deseja que busquemos a sua direção, e a oração é o veículo pelo qual podemos acessar essa orientação divina. A oração nos ajuda a discernir a vontade de Deus porque, ao orarmos, colocamos nossas preocupações, dúvidas e desejos diante dele. Ao fazer isso, estamos permitindo que Ele revele seus planos para nós. Deus não nos deixa sozinhos em nossas escolhas, mas deseja nos guiar por meio do Espírito Santo, que habita em nós. Em momentos de oração, quando nos rendemos a Ele e buscamos sua vontade, o Espírito nos capacita a entender o que Ele deseja para nossas vidas. O discernimento espiritual não acontece apenas de forma instantânea, mas é um processo que ocorre ao longo de nossa caminhada com Deus. Quando oramos, devemos pedir a Deus que nos dê sabedoria para discernir sua vontade. A Bíblia nos ensina que, se pedirmos sabedoria a Deus, Ele nos dará abundantemente. Tiago 1,5 diz: Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera,
e ser-lhe-á dada. Ao orar por sabedoria, estamos reconhecendo que não sabemos o que é melhor para nós, mas confiamos que Deus sabe. A oração, então, é o meio de abrir nosso coração e mente para receber a direção de Deus. Em momentos de incerteza, a oração também nos ajuda a alinhar os nossos próprios desejos com a vontade de Deus. Muitas vezes, queremos que Deus abençoe os nossos planos, mas, através da oração, Ele nos ensina a alinhar esses planos com o seu propósito. A oração nos dá a capacidade de ser sensíveis à direção de Deus, permitindo que nossos desejos se tornem mais alinhados com o que Ele tem para nós. A vontade de Deus nem sempre é a mesma que a nossa, mas a oração nos ajuda a confiar no seu plano soberano. Jesus, em sua vida, nos deu um exemplo poderoso de como a oração nos ajuda a discernir a vontade de Deus. Em Mateus 26:39, durante sua oração no jardim do Getsêmani, ele expressa sua luta interna, dizendo: Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mesmo em seu momento de angústia, Jesus se submete à vontade do Pai, buscando sua direção em oração. Este é um modelo perfeito de como a oração nos ajuda a discernir a vontade de Deus, mesmo quando ela é difícil ou desafiadora. A oração nos ensina que a vontade de Deus nem sempre é algo que podemos compreender imediatamente, mas ao persistirmos em oração, Deus começa a revelar seu plano aos poucos. Ele nos ensina a confiar em seu tempo perfeito, sabendo que Ele está trabalhando para o nosso bem, mesmo quando não entendemos completamente os motivos por trás de sua direção. Ao buscar a Deus em oração, Ele nos dá a paz e a confiança necessárias para seguir adiante, mesmo quando não temos todas as respostas. Em Romanos 12:2, Paulo nos instrui a: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A oração é um meio de renovar nossa mente, permitindo que o Espírito Santo nos ajude a ver as coisas da perspectiva de Deus. Quando oramos, pedimos que Ele nos transforme, para que possamos ver o mundo e as situações à nossa volta com os olhos dele, discernindo o que é bom, agradável e perfeito. A oração também nos ajuda a discernir a vontade de Deus através da sua palavra. Quando oramos, lemos as Escrituras e meditamos nelas, estamos permitindo que Deus fale conosco. A Bíblia é uma das formas mais claras de Deus nos guiar, pois é nela que encontramos os princípios que devem governar nossa vida. Muitas vezes, as respostas às nossas orações estão diretamente ligadas ao que já foi revelado na Palavra de Deus. Ao orar, podemos pedir que Deus nos dê revelações mais profundas das Escrituras e nos ajude a aplicá-las em nossas situações diárias. À medida que buscamos a vontade de Deus em oração, também precisamos estar atentos ao que Ele nos fala no coração. O Espírito Santo fala de maneira suave e contínua, guiando-nos por meio de impressões e convicções internas. A oração nos torna mais sensíveis à sua voz, permitindo que possamos distinguir a sua direção dos nossos próprios pensamentos e sentimentos. À medida que oramos, o Espírito Santo nos ajuda a discernir se estamos indo pelo caminho certo ou se precisamos ajustar nosso curso. A oração também nos ensina a perseverar na busca pela vontade de Deus. Nem sempre teremos uma resposta imediata, e isso pode ser frustrante. No entanto, a oração nos ensina que devemos ser persistentes e pacientes. Jesus falou sobre a importância da perseverança na oração em Lucas 18:1-8, na parábola da viúva persistente. A viúva, ao buscar justiça, não desistiu. E Jesus usou essa história para nos ensinar que devemos continuar orando, mesmo quando as respostas não vêm imediatamente. Perseverar em oração é uma maneira de demonstrar nossa confiança em Deus e nossa disposição para seguir sua vontade, não importa quanto tempo leve. Em muitos momentos de nossa vida, nos vemos diante de escolhas difíceis e opções conflitantes. A oração nos ajuda a discernir qual é o caminho que Deus deseja que sigamos. À medida que oramos, pedimos a Deus que nos mostre claramente qual decisão é a mais alinhada com sua vontade. Deus, em sua fidelidade,
Não nos deixará no escuro, mas nos guiará se buscarmos sua direção de todo o coração. Em 1 João 5, 14, 15, somos assegurados de que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Isso significa que, quando oramos de acordo com a vontade de Deus, podemos ter certeza de que ele nos ouvirá e nos responderá. A oração é a chave para discernir o que é de acordo com a vontade de Deus e para receber suas respostas. À medida que nos aproximamos de Deus em oração, podemos pedir a Ele para revelar em nosso coração o que Ele deseja, confiantes de que Ele nos guiará. À medida que crescemos em nossa vida de oração, Deus nos dá maior clareza sobre o que Ele deseja para nós. A oração nos ajuda a discernir sua vontade, mas também nos transforma ao longo do processo. À medida que nos dedicamos a Ele em oração, nossa visão se ajusta, nossos desejos mudam e nos tornamos mais sensíveis ao que Ele quer. A oração não apenas nos revela o que Deus quer, mas também nos prepara para seguir sua vontade com um coração disposto e obediente. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo nos exorta a não ficarmos ansiosos, mas a apresentar todas as nossas preocupações a Deus em oração. Ao fazer isso, Ele promete nos dar paz, que excede todo o entendimento, e nos protegerá de toda a ansiedade. A oração nos ajuda a discernir a vontade de Deus porque, quando buscamos a sua orientação, Ele nos dá a paz que precisamos para seguir em frente com confiança, mesmo em tempos de incerteza. Esse discernimento vem da paz que Deus nos dá quando estamos alinhados com sua vontade. Em Romanos 8:37, somos lembrados de que somos mais que vencedores, por aquele que nos amou. A oração nos fortalece ao nos lembrar dessa verdade. Quando oramos, nos posicionamos como vencedores em Cristo, confiando que, independentemente do que enfrentamos, a vitória já foi conquistada. A oração nos dá a confiança de que podemos enfrentar qualquer batalha, sabendo que já fomos feitos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por fim, a oração nos fortalece na batalha espiritual porque nos permite experimentar a presença de Deus de maneira profunda. Quando oramos, somos fortalecidos pelo Espírito Santo, que nos capacita a resistir ao inimigo. Em 1 João 4,4, lemos: Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. A oração nos conecta com a presença de Deus, que é a nossa maior fonte de força na batalha espiritual. Número 9. A oração nos transforma. A oração tem o poder de nos transformar profundamente, moldando nosso caráter e nossas atitudes de acordo com a vontade de Deus. Quando nos dedicamos à oração, não estamos apenas pedindo algo a Deus, mas também permitindo que Ele nos molde, nos purifique e nos torne mais semelhantes a Cristo. O poder da oração vai além de mudanças externas. Ela é capaz de alterar nossa essência, tocando nossas emoções, pensamentos e ações de uma maneira que nenhuma outra prática pode. Ao orarmos, nos abrimos para a obra do Espírito Santo em nossa vida, permitindo que Ele transforme nossas fraquezas em forças, nossas dúvidas em fé e nossos corações em lugares de paz. Jesus nos ensinou que a oração não é apenas uma ferramenta de intercessão, mas um meio de transformação pessoal. Quando oramos sinceramente, não buscamos apenas uma solução para nossos problemas, mas buscamos a presença de Deus para que Ele possa nos transformar. A oração é um processo contínuo de entrega e renovação, onde buscamos alinhar nossa vontade com a vontade divina. Em Mateus 7, 7, 8, Jesus nos garante que quando pedimos, buscamos e batemos, Deus nos dará o que precisamos. No entanto, o que precisamos muitas vezes é uma mudança interna, e a oração nos proporciona esse espaço para sermos moldados à semelhança de Cristo. O apóstolo Paulo nos ensina em Romanos 12, 2 a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. A oração é uma das maneiras mais poderosas de renovar nossa mente. Ao passarmos tempo na presença de Deus, nossa visão de nós mesmos e do mundo ao nosso redor começa a mudar. O Espírito Santo trabalha em nossos corações, trazendo uma nova perspectiva sobre nossas vidas, nossas escolhas e nossas prioridades. Através da oração, somos capacitados a viver uma vida que reflita os valores do reino de Deus,
abandonando velhos hábitos e padrões de pensamento que nos impedem de crescer espiritualmente. A oração também nos ajuda a confrontar as áreas de nossa vida que precisam de transformação. Ao nos abrirmos diante de Deus, permitimos que Ele revele as áreas em que precisamos mudar, crescer ou curar. Em Salmo 139, 23, 24, Davi ora pedindo a Deus para sondar seu coração e revelar qualquer coisa que não seja agradável a Ele. A oração nos permite ser transparentes diante de Deus, deixando que Ele nos revele a verdade sobre nós mesmos, sem medo ou vergonha. Ao fazer isso, somos capazes de lidar com nossos pecados, inseguranças e feridas, permitindo que Deus traga a cura e a libertação necessárias. Jesus, em sua oração no Getsemane, exemplificou o poder transformador da oração. Ele orou dizendo: "Não seja como eu quero, mas como tu queres." Mateus 26, 39. Através dessa oração, Jesus demonstrou a entrega total de sua vontade à de Deus. A oração tem o poder de nos transformar, pois nos leva a um lugar de humildade e submissão à vontade divina, reconhecendo que Deus sabe o que é melhor para nós. Quando nos rendemos em oração, permitimos que Ele conduza nossas vidas, guiando-nos em sua sabedoria e propósito. Em 2 Coríntios 3,18, Paulo nos ensina que, à medida que contemplamos a glória de Deus, somos transformados de glória em glória. A oração nos permite estar diante de Deus, contemplando sua beleza e sua santidade. Esse encontro com o Senhor não deixa nossa vida inalterada. Ao contrário, nos transforma de dentro para fora. Quando oramos, nos colocamos na presença do Criador, e essa presença tem um efeito transformador em nós. A oração nos muda, nos aperfeiçoa e nos prepara para viver a vida plena que Deus tem para nós. A oração também nos ajuda a lidar com o sofrimento e a dor de uma maneira transformadora. Quando enfrentamos dificuldades, muitas vezes nossas reações são impulsivas ou guiadas pela carne. Porém, a oração nos permite levar nossas angústias e ansiedades a Deus, permitindo que Ele as use para nosso crescimento espiritual. Em Filipenses 4, 6, 7, Paulo nos instrui a não nos preocuparmos com nada, mas a apresentar tudo a Deus em oração. A oração nos ensina a confiar em Deus em meio ao sofrimento e nos proporciona uma paz que transforma nosso entendimento sobre a dor e as adversidades. Em Efésios 6,18, Paulo nos lembra da importância de orar em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Essa instrução revela o poder contínuo e transformador da oração. A oração não é uma prática isolada, mas uma forma de viver constantemente em comunhão com Deus. Quanto mais oramos, mais somos transformados pela sua presença e mais Ele nos capacita a viver de maneira justa e santa. A oração se torna uma parte integral de quem somos, moldando nossas decisões, ações e até mesmo nossos pensamentos. Jesus, ao ensinar os discípulos a orar, nos deu a oração do Pai Nosso, Mateus 6, 9 e 13. Esta oração não é apenas uma fórmula, mas uma expressão de entrega e adoração. Quando oramos essa oração, estamos alinhando nossa vida com os princípios do reino de Deus. A oração nos transforma porque nos ajuda a lembrar constantemente de que não vivemos para nós mesmos, mas para Deus. Ela nos convida a buscar seu reino, sua vontade e seu poder, colocando as necessidades do mundo acima das nossas. Essa transformação é uma obra contínua de Deus em nossas vidas, que nos molda a cada oração. A oração também nos ensina a ser mais semelhantes a Cristo em nossos relacionamentos. Quando oramos, pedimos a Deus para nos dar a capacidade de perdoar, de amar e de ser pacientes. A oração nos transforma porque nos lembra da misericórdia de Deus, nos capacitando a estender essa mesma misericórdia aos outros. Em Mateus 5,44, Jesus nos ensina a amar nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. A oração nos ajuda a lidar com os desafios nos relacionamentos de maneira mais compassiva e graciosa, transformando nossos corações e atitudes. O Espírito Santo, ao nos guiar em oração, nos ajuda a amadurecer espiritualmente. Ele nos ensina a orar conforme a vontade de Deus, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis quando não sabemos como orar
Romanos 8:26. A oração nos transforma porque nos permite ser moldados pelo Espírito, que nos guia em toda a verdade e nos ajuda a crescer em santidade. Quando oramos no Espírito, somos conduzidos para um lugar de maior conformidade com Cristo, deixando para trás os desejos carnais e buscando os frutos do Espírito. Em João 15:7, Jesus diz: Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Essa promessa de Jesus nos mostra que, ao permanecermos em oração e em comunhão com Ele, somos transformados em sua imagem. A oração nos leva a viver em sua vontade, e essa transformação nos capacita a pedir aquilo que está de acordo com o coração de Deus. À medida que oramos, nosso desejo se alinha com o dele, e isso resulta em uma transformação interior e exterior. A oração também tem o poder de renovar nossa mente. Em Romanos 12:2, somos instruídos a não nos conformarmos com este mundo, mas a sermos transformados pela renovação da nossa mente. A oração é a chave para essa renovação, pois nos permite filtrar nossos pensamentos e sentimentos à luz da verdade de Deus. Quando oramos, levamos nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo, permitindo que Ele nos transforme em uma nova criatura. A oração nos ajuda a ver o mundo e a nós mesmos com os olhos de Deus, trazendo clareza e direção para nossas vidas. A oração, portanto, não é apenas uma prática, mas uma experiência transformadora que nos leva a uma vida mais plena e alinhada com a vontade de Deus. Ao orarmos, nos tornamos mais sensíveis à sua presença e ao seu agir em nossas vidas. Através da oração, o Senhor nos transforma de dentro para fora, mudando nossa forma de pensar, sentir e agir. O poder da oração nos transforma, moldando-nos para sermos mais semelhantes a Cristo, preparados para cumprir o propósito que Deus tem para nós. Número 10. A oração muda as circunstâncias. A oração tem um poder transformador capaz de mudar nossas circunstâncias de maneiras surpreendentes e muitas vezes além do que podemos imaginar. Quando nos dirigimos a Deus em oração, não apenas expressamos nossos desejos e necessidades, mas também nos colocamos sob sua soberania e pedimos sua intervenção divina em nossa vida. Deus, em sua infinita sabedoria, pode transformar qualquer situação, seja ela difícil ou desafiadora, quando a entregamos a Ele em oração. Quando oramos, somos convidados a lembrar que não estamos sozinhos nas nossas lutas. Deus se importa profundamente com nossas vidas e está pronto para intervir de maneiras que podem mudar o curso dos nossos dias. A oração é um meio de permitir que a mão de Deus se mova em nossa direção, alterando os eventos e situações que estão fora do nosso controle. Muitas vezes, não sabemos como as mudanças ocorrerão, mas a certeza de que Deus está ouvindo e respondendo nossa oração é o que fortalece nossa fé. Na Bíblia, vemos exemplos poderosos de como a oração pode mudar até mesmo as circunstâncias mais impossíveis. Um exemplo claro disso é a história de Ana, mãe de Samuel. Ana estava infértil e profundamente angustiada pela sua condição. Ela orou fervorosamente a Deus, prometendo dedicar seu filho a ele caso fosse agraciada com a dádiva da maternidade. Deus ouviu a sua oração, e Ana concebeu, dando à luz Samuel, que se tornou um grande profeta de Israel. A oração de Ana mudou sua circunstância de esterilidade para a alegria da maternidade, e ela reconheceu que foi Deus quem fez essa transformação acontecer. Além disso, em Tiago 5,16, a Bíblia nos lembra que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Isso nos ensina que a oração tem um impacto real e poderoso nas nossas vidas e nas circunstâncias ao nosso redor. Quando oramos, com fé e sinceridade, Deus age em nosso favor, mudando nossas situações de acordo com sua vontade perfeita. Ele não só muda os eventos externos, mas também nos transforma internamente, dando-nos uma nova perspectiva, força e coragem para enfrentar as dificuldades. Outro exemplo poderoso da mudança das circunstâncias através da oração é encontrado na história de Paulo e Silas na prisão. Em Atos 16, 25-34, eles estavam presos injustamente, mas à meia-noite,
Enquanto oravam e cantavam hinos a Deus, houve um terremoto que abriu as portas da prisão e soltou as correntes dos prisioneiros. A oração de Paulo e Silas não só mudou as suas circunstâncias imediatas, libertando-os da prisão, mas também teve um impacto profundo na vida do carcereiro, que se converteu ao cristianismo. Esse episódio mostra como a oração pode não apenas alterar a nossa situação, mas também tocar outras vidas de maneira significativa. Quando oramos, Deus também nos dá a sabedoria para ver as circunstâncias sob uma nova luz. Muitas vezes, não entendemos por que estamos passando por determinadas dificuldades, mas ao nos voltarmos para Ele em oração, Ele pode revelar sua vontade e nos ajudar a perceber seu propósito em meio à adversidade. A oração nos proporciona clareza mental e emocional, permitindo que possamos tomar decisões mais acertadas e agir com confiança, sabendo que estamos sendo guiados pelo Senhor. Em Mateus 7,7, Jesus nos instrui a pedir, buscar e bater, prometendo que a porta será aberta para nós. Isso nos lembra que, através da oração, Deus deseja responder às nossas necessidades e mudar as circunstâncias que nos afligem. O simples ato de buscar a Deus em oração abre a porta para a intervenção divina, trazendo paz, direção e soluções para os nossos problemas. Em 2 Crônicas 7,14, vemos uma promessa poderosa de que, quando o povo de Deus se humilhar, orar e buscar sua face, Ele ouvirá e curará a terra. Esta passagem não só fala de uma mudança das circunstâncias físicas, mas também de uma transformação espiritual. Quando oramos, Deus pode restaurar nossa alma, trazer cura para nosso espírito e nos renovar, fazendo-nos mais fortes e preparados para enfrentar os desafios que surgem em nossa vida. Às vezes, as mudanças nas circunstâncias não são imediatas, mas a oração sempre nos coloca no caminho certo. Quando oramos, podemos experimentar um processo de transformação gradual, mas constante. Deus trabalha em nosso interior primeiro, moldando nossos corações e nossas mentes para que possamos lidar melhor com as circunstâncias externas. Esse processo é muitas vezes mais importante do que a mudança visível nas nossas situações, pois nos prepara para viver conforme a sua vontade. Em Lucas 18:8, Jesus nos conta a parábola da viúva persistente, que, apesar da resistência do juiz, continuou a pedir a ele que fizesse justiça. Esse exemplo nos ensina que a oração persistente, mesmo diante da adversidade, pode trazer mudanças poderosas em nossas vidas. A viúva não desistiu, e sua perseverança fez com que o juiz, mesmo sendo injusto, atendesse ao seu pedido. Da mesma forma, Deus nos chama a persistir em oração, confiando que Ele agirá em nosso favor no tempo certo. A oração também pode mudar as circunstâncias em nosso favor ao nos dar força para suportar as dificuldades. Em vez de nos desesperarmos, podemos encontrar em Deus a força necessária para enfrentar as adversidades com coragem e fé. Deus não promete que a vida será fácil, mas promete estar conosco em todas as situações. A oração nos permite sentir sua presença constante, dando-nos a capacidade de resistir e superar qualquer obstáculo. Em Filipenses 4:6-7, Paulo nos instrui a não nos preocuparmos com nada, mas a levar todas as nossas ansiedades a Deus em oração. Quando fazemos isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e mentes. A oração não só muda as circunstâncias externas, mas também traz paz ao nosso interior, ajudando-nos a lidar com as dificuldades de uma maneira tranquila e confiante. A oração nos ajuda a alinhar nossas expectativas com a vontade de Deus, permitindo que Ele mude nossa perspectiva. Muitas vezes, queremos que as coisas mudem de acordo com nosso desejo, mas ao orarmos, pedimos que Deus haja conforme sua vontade perfeita. A oração nos permite abandonar nossa própria agenda e nos submeter à direção divina, confiando que Ele sabe o que é melhor para nós. Em Jeremias 33:3, Deus nos faz um convite. Clama a mim, e eu te responderei, e te anunciarei coisas grandes e insondáveis que não sabes. Esse versículo é uma poderosa promessa de que, quando oramos, Deus revelará a nós coisas que não podemos entender com nossa mente humana.
A oração é a chave para acessar os planos e os mistérios de Deus, que muitas vezes envolvem mudanças extraordinárias em nossas vidas. Em Gênesis 18, 22, 33, vemos Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra. Ele orou fervorosamente para que Deus poupasse as cidades, mostrando-nos que a oração de intercessão também tem o poder de mudar as circunstâncias ao redor de outras pessoas. À medida que oramos uns pelos outros, podemos ver Deus agir de maneiras poderosas para mudar as situações, trazendo cura, restauração e transformação. A oração também nos prepara para ser instrumentos de mudança nas mãos de Deus. Quando oramos por sabedoria e direção, Ele nos capacita a tomar ações que podem trazer transformação. Às vezes, as mudanças não acontecem de forma milagrosa, mas através da nossa resposta obediente à sua orientação. A oração nos capacita a agir de maneira eficaz e com confiança, sabendo que Deus está conosco em cada passo. Em 1 João 5, 14 e 15, somos lembrados de que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Essa certeza de que Deus ouve nossas orações fortalece nossa confiança, pois sabemos que Ele pode e vai mudar as circunstâncias de acordo com sua vontade perfeita e amorosa. Por fim, a oração nos dá a certeza de que, independentemente das circunstâncias, Deus é capaz de transformar nossa realidade. Não importa o quão sombria ou difícil uma situação possa parecer, Deus pode mudar tudo, seja através de um milagre imediato ou através de um processo gradual. A oração é o meio pelo qual acessamos o poder de Deus para que Ele mude as circunstâncias em nossas vidas, trazendo paz, esperança e transformação. Neste vídeo, exploramos o poder transformador da oração, entendendo como ela não só nos conecta com Deus, mas também nos fortalece, nos guia e nos ajuda a viver de acordo com a sua vontade. A oração é uma ferramenta poderosa que, além de nos aproximar de Deus, é um meio de adoração, entrega e confiança. Ao orarmos, nos rendemos à sua soberania, reconhecemos sua grandeza e buscamos sua direção para nossas vidas. Lembre-se de que a oração não é apenas um momento de pedir, mas uma oportunidade de adorar, agradecer e confiar plenamente em Deus. Ao colocar a oração no centro de sua vida, você estará permitindo que o Espírito Santo trabalhe em seu coração, transformando suas circunstâncias, fortalecendo sua fé e guiando seus passos. Não subestime o poder da oração, pois é através dela que encontramos a paz, a sabedoria e o poder necessários para enfrentar qualquer desafio. Se você tem algum relato ou experiência de oração que gostaria de compartilhar, deixe um comentário abaixo. Nós adoramos ouvir como a oração tem impactado sua vida. E se esse vídeo foi significativo para você, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder mais conteúdos que podem transformar sua jornada espiritual. Que a paz de Deus esteja com você e que sua vida de oração seja sempre um reflexo do seu amor e poder.